Há aqui uma grande, e ainda bem que estamos a falar nisso, apesar de não estar aqui na linha, eu acho que há aqui uma coisa que, pelo menos é a minha visão, e eu já tenho vindo a dizer isto no canal, que é, acho que o grande problema acaba por ser cultural. Nós em Portugal temos uma aversão completa ao capitalismo. Embora vivamos num sistema capitalismo, há sempre esta questão da inveja e do facto do lucro ser diabolizado e tudo mais. E eu queria deixar isto bem claro, provavelmente aqui tenho tendências muito liberais, que é perfeitamente normal que um empresário, primeiro, seja mais rico do que alguém que trabalhe por conta de outrem, e é perfeitamente natural porque essa pessoa arriscou muito mais, correu muito mais riscos, à partida trabalhou muito mais, e não estou aqui a dizer que os empresários são uma classe especial de seres humanos que trabalham muito mais do que os trabalhadores por conta de outrem, mas a verdade é que quem tem uma empresa tem que trabalhar horas extra, quer queira, quer não, e portanto tudo isto de facto, o lucro acaba por ser a recompensa justa e equilibrada para isto. Mas em Portugal, de facto, eu acho que há aqui esta barreira cultural que nos encrava muito relativamente a este ponto e que é um problema. Aliás, no próprio setor da banca, eu tenho muita experiência com a banca relativamente ao imobiliário, e eu já tive bancários a perguntar-me se fazia sentido eu realmente querer ter assim tantos imóveis. Se não era melhor ir para os certificados da FUG. Exatamente, se não era melhor optar por alternativas. E acho que de facto, e isso também é uma coisa que nós nesta vertente social da Arrow nos propomos a mudar, é precisamente esta questão cultural, que eu acho que em Portugal, mas ainda bem que há vozes como o Partido Iniciativa Liberal e agora há uma corrente liberal que possam expor isto à sociedade e a sociedade refletir se faz sentido ou não, porque eu acho que até agora a sociedade nunca refletiu muito bem, sempre se agarrou É esse. Tu estás não combinámos isto, juros aos ouvintes, não combinámos nada disto. Não combinámos mas usar a expressão problema cultural é certíssimo, porque é uma questão de habituação, é assim que nós habitualmente olhamos para a questão e diabolizamos as coisas. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da Arrow Plus. Como vocês têm visto, nos últimos tempos eu tenho-me focado neste tempo de quarentena em trazer convidados ao nosso podcast. Nós elevamos imensamente o nível, começámos com o professor João Confraria da Universidade Católica, trouxe uma das minhas referências na economia portuguesa, o Dr. Nogueira Leite, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos. Depois passámos para o último Ministro da Economia em Portugal, o Dr. Caldeira Cabral. No último episódio tivemos a deputada Cecília Meirelles, que eu também muito admiro, e neste episódio trouxe um convidado que já queria ter trazido há mais tempo, mas que não tinha sido possível, o deputado João Coutrinho. O João e eu tivemos uma conversa extremamente interessante, pelo menos para mim, aliás foi para os dois e espero que seja realmente interessante também para vocês, sobre a economia, o futuro da economia pós-Covid-19 e naturalmente os impostos no imobiliário, desde o programa da Iniciativa Liberal, à altura em que tiveram assento parlamentar. Espero sinceramente que desfrutem e, nesse sentido, este esforço que nós estamos a fazer para trazer aqui podcasts de altíssima qualidade, que nem na televisão, muitas vezes, estes assuntos são abordados desta forma tão franca e tão aberta, queríamos vos pedir se realmente tiram valor destes podcasts e se apreciam este nosso trabalho, para partilhar estas mensagens nas redes sociais, para que elas cheguem a mais pessoas e com isso consigamos trazer mais convidados mais capazes, ou tão capazes na realidade quanto estes, naturalmente, mas capazes de juntos mudarmos a cultura do imobiliário em Portugal. As nossas vozes já estão a chegar ao Parlamento relativamente a impostos. Isso ficou bem patente na conversa com o João, e tanto para o CDS como para a Iniciativa Liberal eu vou enviar uma série de propostas que vou primeiro aqui falar no YouTube. Vou fazer um vídeo só para o YouTube das propostas que eu proponho e porquê, e enviá-las para o Parlamento, para estes partidos, neste caso na vez ou em nome, se quisermos, da deputada Cecília Meirelles e do deputado João Coutrinho. Espero muito sinceramente que valorizem, partilhem, além de deixarem aquele gosto que nós tanto gostamos, partilhem por favor nas redes sociais. Estas mensagens são muito importantes e é de certa forma um esforço coletivo de toda a nossa equipa, porque isto sou muito mais do que eu, ou somos muito mais do que eu. Eu de facto tenho que ter o conteúdo técnico para termos este tipo de podcast e sentar-me aqui e ter as conversas com os convidados, mas depois há o processo de edição, que é extremamente complicado, há o processo da gestão das redes sociais, há responder a todas as perguntas que vocês colocam. Nesse sentido, por favor, se gostam destes podcasts e querem que nós continuemos, e no futuro sim vamos trazer pessoas para falar especificamente de imobiliário a vários níveis, vamos trazer investidores que nos venham contar a sua história, vamos fazer isso. Nós reativamos o podcast de uma forma muito vigorante, mas precisamos que partilhem estes episódios nas vossas redes sociais. Espero muito sinceramente que desfrutem desta interessante
interessantíssima conversa que eu tive com o João Cotrim. Um abraço, bons negócios imobiliários. Olá, está a ouvir o podcast Europlus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá, bem-vindos a mais um podcast Europlus. Naturalmente temos trazido aqui várias pessoas ligadas à política. Hoje é mais um desses episódios e eu sei que vocês, a maior parte de vocês estão interessados na parte do imobiliário e dos mercados, da afetação daquilo que pode acontecer no futuro, mas é importante dizer que em virtude do Covid-19 nós vamos ter uma crise económica, eu dou isso já como dado certo, e são precisamente os partidos políticos que mais terão influência naquilo que pode ser o decorrer e o suavizar, se quisermos, dessa crise económica e, portanto, não poderíamos deixar de trazer pessoas ligadas à política para falar do imobiliário no futuro, porque as coisas estão interligadas. Hoje tenho um convidado do Iniciativa Liberal, um liberal assumido liberal e que de facto veio aqui expor aquilo que são as ideias liberais a Portugal, que de facto não tinha nenhuma corrente liberal, até comentávamos em off que eu achava isso estranho. Falo naturalmente de João Cotrim, um deputado que tem tido um crescimento mediático nos últimos tempos, que de resto tem ele e tem o partido, e é natural que assim seja. O deputado João Cotrim é economista e gestor de profissão, esteve no setor público e privado, isso já ficou bem patente em algumas intervenções que fez no Parlamento e que de resto eu já aqui mencionei no canal, e é o único deputado do Iniciativa Liberal hoje. No futuro espera ele, provavelmente, e o partido também, naturalmente, ter mais colegas. Senhor Deputado, é um gosto tê-lo aqui. Muito obrigado. Houve uma coisa que não combinámos, Artur, que era tratarmos por primeiro nome, acho que é mais fácil. Muito bem. Então poderá ser assim. Tratamos-nos por Artur e por João. Mas muito obrigado então, João, por ter vindo aqui ao nosso podcast. Como nós tínhamos falado, vamos então aqui tentar ser breves no primeiro tópico, que é o inevitável impacto do Covid-19 na economia, e eu vou tentar ser também muito breve na minha intervenção. Eu tenho feito uma crítica relativamente aos apoios do Governo, que na minha opinião me parecem poucos em tamanho, em volume, porque comparativamente com outros países da Europa, mesmo até países que terão uma queda previsível do PIB como Itália, nós temos um pacote de ajudas muito inferior, e estou muito preocupado com o impacto que isso possa vir a trazer na economia e depois no imobiliário. E além disso, a própria tipologia dos impostos parece-me francamente errada, ou seja, falamos essencialmente de deferimento de impostos, falamos de empréstimos em grande parte num setor empresarial como é o português, que tem uma fraca cultura financeira e uma fraca capitalização. Isto pode-me parecer um problema. É essa também a posição do João e do Iniciativa Liberal? É uma leitura muito similar à tua, porque o que se passou de facto em Portugal, e é uma parte que se compreende porque a situação é nova, é um choque muito grande a nível da oferta, e que vai ser seguido com um choque, já está a ser seguido com um choque quase tão grande a nível da procura, e as duas coisas simultaneamente não costumam acontecer. E portanto eu percebo que haja alguma baralhação inicial nos apoios que podem e não podem ser dados, e que haja até muito pouco espaço para discussões ideológicas sobre se o Estado deve intervir, se não deve. Eu percebo isso tudo. Mas passado este tempo, já lá vão, mal vistas as coisas, 9 semanas, já era a altura de perceber que, primeiro, a dimensão da crise é bastante superior àquela que se pensava quando isto começou. Então, podemos estar facilmente a falar de contrações do PIB na casa dos 10%, que é uma coisa que Portugal duvido até que tenha tido na altura da Segunda Guerra Mundial. Depois, exatamente por ser um choque simétrico do lado da procura e da oferta, exige formas de ajudar para passar este período mais difícil em que há lockdown significativo, etc., que não se podem compadecer com demoras, com burocracias. E tu tocaste num ponto muito importante, que é quando olhas para a tipificação há 3 grandes tipos de apoios que se podem dar: as subvenções diretas, os apoios diretos, isenções diretas, há aquilo que são diferimentos, moratórias, adiamentos, etc., e há a liquidez, as linhas de crédito, as garantias ou contra-garantias, etc. Mas mesmo se somarmos as 3, sem discutir quais é que são eficazes ou não, Portugal tem um nível de apoios que não chega a 6% do PIB. E como tu disseste, há vários outros países, e não são só aqueles que têm situações orçamentais que permitem, mesmo outros que estão em dificuldades. É claro que nós estamos à frente na Grécia nesse domínio, mas estamos muito, muito atrás de Espanha, estamos muito atrás da maioria dos países pequenos do leste,
e, portanto, de facto, é insuficiente e depois é pouco eficaz. É pouco eficaz porque a parte que é mais útil para as empresas e para as pessoas, que são as isenções, as subvenções diretas, são mínimas, e porque aquilo que poderia até funcionar como o balão de oxigênio de liquidez está emaranhado numa burocracia que acaba por não chegar às empresas. As linhas de crédito é conhecido, o autêntico granel, que não tem outro nome, que se gerou por causa das burocracias introduzidas pela Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. No caso das empresas que queriam recorrer ao layoff, por exemplo, para ter a segurança social a suportar parte dos salários, também conhecemos os atrasos que têm tido, sistemáticos, e não me venham dizer que foi uma surpresa o número de empresas que recorreram ao layoff simplificado, porque ainda só abrange, só põe aqui entre aspas, cerca de um quarto da população ativa. Portanto, tudo isto acaba por fazer com que os apoios sejam francamente insuficientes e ineficazes. E, portanto, teremos que ir, com certeza, à medida que a situação desenvolve, reforçando algumas destas coisas. Mas, sobretudo, estas que já existem, pô-las a funcionar. Não é? Isso era um bom princípio. A execução parece-me aqui que até devia envergonhar qualquer governo, não é? Quer dizer, na Suíça, de um dia para o outro, as empresas tiveram o dinheiro disponível. Nós, em Portugal, com mais de um mês de preparação, a Segurança Social chega ao ponto de falhar imensos prazos, não é? Além do próprio problema do diploma, da revisão, que foi nós já tivemos a oportunidade de falar aqui nisso no podcast, foi uma autêntica baralhada, foi revisto uma vez e foi atualizado 3 vezes, portanto já vamos na 4ª versão. O Governo está aqui a fazer alguma navegação à vista ou nem sequer entende bem, que é mais um bocadinho a minha opinião, do impacto real que pode aqui vir a acontecer, ou haverá aqui uma terceira opinião, que de resto já foi aqui emitida, pelo menos por Dr. Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia, que dizia que, na realidade, é aquilo que se pode fazer, e a nossa dívida pública é altíssima. Agora, nesse sentido também, se a dívida pública é alta e se nós, até agora, aumentarmos muito, é para isso que serve a dívida, não é? É para isso que serve o dinheiro para nos tirar esses buracos, não seria assim? Bom, e aqui convém começar por dizer que é uma situação de tal forma nova, de tal forma emergente, que eu acho que não se podem usar as bitolas de análise, quer das medidas, quer das consequências das medidas, de uma forma normal. A maneira como nós vemos o assunto é absolutamente fundamental que, quando houver aquilo que se possa chamar um princípio de retoma, Portugal esteja na linha de partida, tenha conseguido chegar, tenha conseguido calçar os sapatos, vestir a t-shirt, estar preparado para correr, nem que seja devagarinho. E para isso é preciso que a economia se mantenha viva. É nesse sentido que algumas medidas menos ortodoxas podem ser aceitáveis para manter vivo. E se a pergunta inicial é, mas isto não é feito porque não se sabe, ou porque ainda não se percebeu, ou porque não se consegue, eu acho que o Ministro das Coisas começou primeiro a dizer que não havia ninguém preparado para uma coisa destas no mundo, não é na Europa, é no mundo. Portanto, é natural que haja processo de tentativa e erro, e eu não sou daqueles que atira o processo de layoff, porque de facto vai ir na 4ª versão. Prefiro que tenha 4 versões e a 4ª seja melhor que a primeira do que demore muito tempo a acertar e à espera da perfeição. Mas para dizer, não é um bocadinho criticável o facto de, a certa altura, nem os contabilistas, quer dizer, os contabilistas, eu falei com alguns e eles diziam assim, eu no último decreto do layoff, eu assinei coisas que, se fosse hoje, de acordo com a interpretação que hoje tenho, não assinava. Isto não é muito automático. Vamos lá ver, o que é que foi... Mas aí é algo que é criticável por um bom motivo, porque o que se dizia é, eu não quero abrir o layoff simplificado a todas as empresas, há quem não precise, então tem que arranjar aqui um critério para dizer quais é que precisam. E havia vários critérios, quebra a faturação, o número máximo de funcionários, a comparação com o ano anterior, e isto não é verificável, não havendo contas fechadas oficiais ao mês. Isto não é verificável se não houver alguém a pôr lá o carapau. E estes lembraram-se, e lógico, de facto, é ir aos revisores oficiais de contas e aos técnicos oficiais de contas, quer dizer, você conhece a empresa, está lá, acompanha as contas, prepara balancetes numa base mensal, em tese, e, portanto, é a pessoa melhor para testar isto. E para isso serve também a credibilidade profissional de determinadas profissões e das ordens que os representam. Não é? Portanto, eu também não teria uma solução muito melhor. Agora, diz-me assim, já se sabia à partida que havia critérios que iam depender sobretudo da confiança que há nas empresas, desde logo que os declaram, e dos toques que os certificam. Sim, já se sabia a partir daqui que ser assim. Mas isso para nós não nos preocupa, porque o funcionamento do Estado que nós gostaríamos de ver é exatamente este, é que à partida há uma base de confiança nos contribuintes, nos individuais e nos coletivos, há uma base de confiança, e depois se esse contribuinte prevaricar, mentir, prestar falsas declarações,
deve ser severamente penalizado por esse abuso da sua liberdade e da confiança que lhe foi dada. Portanto, isto até podia ser um bom exemplo de como o Estado podia funcionar de hora avante. Agora, o que é que se passou? O que se passou foi que a versão inicial, ela própria, quando se lia, percebia-se que não ia funcionar em tempo útil. E foi isso que foi rapidamente corrigido na segunda versão, e as outras foram pequenos acertos, não foi assim nada do outro. Portanto, eu, em relação a isso, não vou pôr naquela posição de estar aqui agora já na primeira semana de maio a dizer que sabia perfeitamente na primeira semana de março quando é que isto ia ir e que a primeira versão tinha que sair impecável, etc. Não vou pôr nessa posição. O que digo é, 9 semanas depois, olha, aparece o filme, 9 semanas depois, já se devia saber mais. E já se devia saber, sobretudo, que aquilo que não chega às empresas pode-nos fazer perder o tal lugar na linha de partida que eu há bocado referia. E isso é muito importante porque quando a economia retomar, há coisas que não vão retomar exatamente no mesmo ponto, nem na mesma direção que tínhamos em fevereiro. Porque há cadeias de abastecimento que se alteram, há formas de trabalhar que se alteram, há concorrentes que desapareceram, há outros que se calhar apareceram e se prepararam mais depressa. E, portanto, estar a tempo na linha de partida para começar a tentar correr outra vez no sentido de uma economia mais próspera e que dê mais oportunidades às pessoas é fundamental. Portanto, neste período entre a crise e, digamos, o tiro de partida, eu acho que se podem admitir soluções diversas, sem discussões ideológicas, nós tivemos o cuidado de dizer isso. Portanto, não venho a hora de dizer que os liberais, por permitirem e até defenderem intervenções estatais aqui e acolá, passaram a ser estatistas. Isso é o cúmulo da sabugice, não tenho outra palavra. Mas, para dizer que fazer de Portugal, enquanto país, enquanto economia, chegar em boas condições, tanto quanto possível, à linha de partida, é a principal prioridade. Sem uma quebra demasiada do rendimento das pessoas, sem uma destruição demasiada do tecido económico, sem uma perda demasiada de fatores de competitividade que vinhamos a construir e que poderemos ter perdido, vamos lá ver, não é? Mas também a verdade é que aqui... Acho que depende da ideologia de cada um, toda a gente no governo certamente quererá exatamente isso, não é? Não, isso é a parte boa, é que se consegue definir um objetivo com que as pessoas estão de acordo. Agora, o sentimento de urgência, o sentimento de o que discutíamos há pouco, de haver suficientes apoios para que isto seja possível, isso já são outros 500. Claro, claro. Então, aqui será mais navegação à vista ou está-se a fazer aquilo que se pode ou, eventualmente, o Governo até lança... Eu acho que é mais navegação à vista e, sobretudo influenciada por uma coisa que a mim me desgosta particularmente, que é uma permanente cálculo relativamente à popularidade do que está a ser feito. E isto tem variedíssimos aspectos, desde estar à espera de ver o que é que funciona noutros países para copiar, que é para não correr muito risco, até estar a medir o pulso à opinião pública para ver se é a altura de desconfinar ou não desconfinar. Nós temos que correr riscos relativamente ao desconfinamento, não há dúvida absolutamente nenhuma. E vamos ter que os correr, em nossa opinião, mais depressa do que aquilo que o Governo está preparado a fazer. Porque, lá está, senão corremos o risco de não chegar a horas, a tempo, à linha de partida que virá a ser ao verão. Então, ótimo. Acho que os dois concordamos aqui que está a ser feita uma navegação à vista e eu não entendo um governo que é reeleito e que teve tanto tempo para se preparar, também do ponto de vista epidemiológico, onde Itália, quer dizer, nós temos aqui um mês de avanço em relação à Itália, mesmo a esse nível não consigo compreender bem. Mas, pegando aí num ponto, que era as coisas quando retomarem não vão ser iguais, por falar nisso, falar aqui um bocadinho da TAP. O Governo disse recentemente, através de um ministro, que nós teríamos que colocar dinheiro na TAP, quer dizer, é inevitável. A TAP tem 800 milhões de dívida, provavelmente para a TAP realmente ser ajudada precisa para aí de uns 2 mil milhões, estamos a falar de 1% do PIB, mais coisa, menos coisa. Não é um tratamento injusto e eu percebo muito bem que, aliás, nós falamos muito de turismo e do impacto do turismo, não só na economia como no imobiliário e naquilo que foi a contribuição magnífica do turismo nos últimos anos para a economia portuguesa, mas não será aqui um tratamento demasiado assimétrico num país onde, muito embora a TAP possa ser uma empresa estratégica, 98% das empresas são PMEs? Tens toda a razão, acho que é um tratamento assimétrico, mas esse é apenas um dos problemas dos apoios que se falam poder dar à TAP. E as pessoas talvez não tenham consciência, o Estado já está envolvido na TAP e na sua situação financeira, não só como acionista, que isso é normal,
mas como garante e avalista de boa parte desses 800 milhões de dívida que tu falaste. Portanto, se a empresa tiver sérios problemas, boa parte desses 800 milhões já vem parar à mochila de responsabilidades do contribuinte, de cada um de nós. Portanto, esse problema já existe, não é para resolver esse problema ou para evitar esse problema que a solução agora tem que ser encontrada. Mas, ó João, nesse caso então, uma pergunta muito breve, sem querer parar o raciocínio. Nesse caso então, o Estado já é avalista de grande parte dos 800 milhões, tem aqui um problema, há o risco real da TAP entrar em default. Aliás, o melhor investidor do mundo, Warren Buffett, vendeu toda a posição que tinha em todas as companhias aéreas e disse que nos próximos 3 anos desejou-lhes sorte, coisa que eu nunca vi o Warren Buffett ter uma postura assim tão pragmática. Nunca vi, é sempre uma pessoa que tem, relativamente à parte económica, tem sempre um discurso muito cuidado e aqui foi taxativo, não é? E tem uma visão de longo prazo, ele não se importa de esperar. Portanto, exatamente. Se não esperou, algum motivo tem. Exatamente. Portanto, mesmo uma pessoa que investe sempre no longo prazo, não esperou, não quis correr esse risco. Mas nesse caso, e havendo aqui o sério risco da TAP entrar em default nessa dívida que tem e o Estado já sendo avalista, se calhar por aí até faria mais sentido o Estado encarar este problema de frente e dizer, bom, nós somos avalistas de uma coisa que provavelmente vai entrar em default, então mais vale assumirmos já um problema de frente e aumentarmos o nosso capital ou nacionalizarmos Mas isso é o raciocínio típico de tirar dinheiro bom para cima de dinheiro mau, não é? Portanto, a decisão do que fazer agora tem que ser independente daquilo que já foi feito no passado. E há uma coisa que as pessoas também não saberão para além desta conta garantida de boa parte da dívida. É que ela só foi assumida na altura da renacionalização parcial a seguir à tomada de posse deste governo, quando foi preciso voltar a pôr o Estado nos 50%. Foi uma das coisas que foi renegociada, porque o Estado não estava tão envolvido na TAP como está hoje. É bom saber que isto não vem muito de trás, isto vem deste formato e deste desenho que foi feito agora. Mas olhando para a frente, as companhias aéreas vão ter uns próximos anos horríveis. Horríveis. E, portanto, não vão ser um bom negócio. E, portanto, esse motivo, se alguém acha que o Estado deve estar envolvido na aviação por ser um bom negócio, desengane-se. Agora, ainda que o fosse, porquê é que o Estado há de ter uma companhia aérea? E, normalmente, os motivos que são usados são a frase mais perigosa de todas em gestão, que é uma companhia estratégica. Eu juro que até hoje não consigo perceber, exceto aquelas coisas que têm relação direta com o esforço de guerra ou com a soberania, eu não sei o que é que quer dizer uma companhia estratégica. Segundo, porque é uma companhia que, em casos como este, por exemplo, que vivemos agora com o Covid, pode repatriar os portugueses que estão espalhados pelo mundo. Eu diria, não só continuam 800 e tal portugueses espalhados pelo mundo que não foram repatriados, como há de haver, certamente, no século XXI, alternativas a companhias de bandeira para repatriar pessoas. A terceiro, que deem as rotas para as regiões autónomas, se não houvesse uma companhia com participação do Estado, elas não funcionariam. Errado. Há dezenas de territórios periféricos por essa Europa e por esse mundo fora, de países que não têm empresas de bandeira e que são servidas, muitas vezes sob concessão e com preços comparticipados pelas autoridades, mas não são através de companhias de bandeira. Portanto, não há nenhum motivo para o Estado ter uma companhia aérea. Nem os 50% que tem hoje. Quanto mais aumentar. E depois, o problema as pessoas falam nisto como se fosse um jogo binário. Só há duas hipóteses. Ou a empresa sobrevive, que é como quem diz, continua às costas do erário público, ou vai à falência, como se não houvesse terceira opção. E a terceira opção é aquela que a maior parte das empresas do mundo real, as tais que tu estavas a comparar e a exigir uma certa simetria, são aquelas com que essas empresas vivem quando há problemas. Uma empresa tem problemas. A primeira coisa que faz não é pedir ajuda ao Estado ou abrir falência. Tem vários escalões de processo de proteção de credores, de planos de recuperação, de administração judicial, até às insolvências, em cada um destes passos há várias coisas que se passam que podem ser úteis e que preservam o valor dos ativos. A TAP tem 2 ativos que se podem desvalorizar muito se entrar num processo de desagregação. A própria frota, porque há muitos aviões parados e à venda hoje em dia, portanto, os contratos de leasing destes aviões hoje em dia valem pouco. No passado valiam bastante porque não havia aviões para entrega, não é? Portanto, nós conhecemos isso. E o segundo grande ativo são os slots de aterragem e descolagem que, se não forem usados pelas regras da aviação civil, podem ficar disponíveis para o mercado de novo. E a TAP tem slots muito valiosos, nomeadamente nas rotas para a América do Norte, hoje em dia, e para a América do Sul, já há mais tempo. E, portanto, nos processos de recuperação com proteção de credores, em que há credores que perdem parte do seu dinheiro, há acionistas que perdem parte do seu dinheiro, mas há a possibilidade de entrar novos acionistas e novos credores
em condições privilegiadas, pode-se manter a empresa a funcionar, salvaguardando, portanto, o valor dos ativos, e temos uma solução que, no final, o Estado não está lá, mas a empresa está mais racionalizada, capaz de aguentar melhor estes anos de dificuldades que vêm pela frente, e se não aguentar, pelo menos não é um problema dos contribuintes, porque nós não temos nada que andar a pagar uma companhia de bandeira que, como disse, não tem nenhum motivo para estar na esfera do Estado. Eu concordo com tudo, só acho que a visão de uma companhia estratégica, embora se calhar o nome também não seja muito feliz, é o peso que ela assume na economia, e acho que seria um risco enorme não se encarar uma empresa dessa forma especial, mas também contabilizando aquilo que eu disse, que é as PMEs em Portugal são o grosso do tecido empresarial e, portanto, é uma ajuda demasiado assimétrica. Em Portugal temos um grande problema que é, normalmente, estas empresas onde o Estado tem uma grande participação acabam por ser mal geridas e acabam por correr sempre mal. Portanto, há aqui um problema sério que é difícil de resolver, não é? Eu esqueci de falar uma coisa, eu suponho que sabes que eu fui presidente do Turismo de Portugal, também aqui há uns anos. E exatamente na altura em que o boom se iniciou e as ligações aéreas, portanto, a nossa preocupação quando estávamos a gerar procura para o turismo em Portugal é que não havia ligações aéreas suficientes para trazer as pessoas que, porventura, estivessem interessadas a passar a vir em Portugal. E não foi a TAP que ocupou o slack dessa procura. Portanto, qualquer empresa de aviação, havendo procura para pessoas que querem deslocar rapidamente, e hoje em dia isso é realmente rapidamente, é matérias de semanas ou meses, readapta a sua oferta e a sua capacidade para servir essa procura. Não preocupa nada que os setores como o turismo ou as viagens de negócios tenham um soluço de muito mais do que um par de semanas ou um mês. Não preocupa nada. E, aliás, há países onde aconteceram coisas similares, não agora, mas na altura em que as empresas, digamos, nacionais tiveram problemas, muito rapidamente empresas locais ou low cost internacionais ocuparam o espaço e serviram os passageiros, que é o que interessa. Certo. Parece-me a mim que vivemos numa economia global e que, efetivamente, hoje isso seria até muito mais fácil de fazer do que aquilo que há uns anos atrás. Mas não seria interessante termos empresas nacionais, tanto quanto possível, a assegurar esse tipo de serviço para a nossa própria... Eu gostava imenso, Artur, mas essa é uma conversa, talvez, das mais importantes que nós podemos ter neste podcast, que é, porque é que Portugal, cada vez que tem um problema numa empresa estratégica ou numa necessidade de investimento de qualquer tipo, não tem capital? Até podes dizer mais, não tem capital, nem tem capitalistas. Mas uma coisa vai com a outra. Não há capital. Porquê é que em Portugal não há o suficiente capacidade de detectar uma oportunidade e investir em boa parte com dinheiro acumulado, com capital acumulado? Porque temos décadas, não só de descapitalização, mas de uma aversão ao lucro, uma espécie de diabolização do lucro. Como se o lucro não fosse aquela recompensa razoável, justa e merecida de quem arriscou. Eu já sei que me vão dizer que há casos de pessoas que beneficiaram e lucraram-se ilicitamente. Haverá. Mas isso é um problema que não tem nada a ver com a questão do lucro, não é? Não, exato, é que se houver, que se persiga, que se puna, encantado. É uma minoria. Nós não temos lucros e pessoas que lucram a mais. Nós temos lucros e pessoas que lucram a menos. E ao fim de várias décadas conduz a isto, que é falta de capital localizado para poder ter empresas de aviação portuguesas que agora substituíssem a TAP, ter empresas, bancos que tivessem capital nacional sem terem que ser do Estado, etc, etc. Não houve. Eu acho que Podes também pôr as culpas, só para completar a ideia, podes também pôr as culpas na alguma falta de visão estratégica de algum do empresariado, etc, que quando houve oportunidades em Portugal, optou por investir mais nos setores não transacionáveis e que proporcionavam rendas, que não se internacionalizou tão cedo quanto possível, que não se abriu à concorrência e à inovação tanto quanto era possível. Tudo isso é verdade. Mas continua também a ser verdade que nós nunca tivemos um ambiente que favorecesse, que enaltecesse, que no fundo estimulasse as pessoas a trabalharem. Mas eu acho que há aqui uma grande, e ainda bem que estamos a falar nisso, apesar de não estar aqui na linha, eu acho que há aqui uma coisa que, pelo menos é a minha visão, e eu já tenho vindo a dizer isto no canal, que é, acho que o grande problema acaba por ser cultural. Nós em Portugal temos uma aversão completa ao capitalismo. Embora vivamos num sistema de capitalismo, há sempre esta questão da inveja e do facto do lucro ser diabolizado e tudo mais. E eu queria deixar isto bem claro, provavelmente aqui tenho tendências muito liberais, que é perfeitamente normal que um empresário, primeiro, seja mais rico do que alguém que trabalha por conta de outrem, e é perfeitamente natural porque essa pessoa arriscou muito mais, correu muito mais riscos,
à partida trabalhou muito mais, e não estou aqui a dizer que os empresários são uma classe especial de seres humanos que trabalham muito mais do que os trabalhadores por conta de outrem, mas a verdade é que quem tem uma empresa tem que trabalhar horas extra, quer queira, quer não, e portanto tudo isto de facto, o lucro acaba por ser a recompensa justa e equilibrada para isto. Mas em Portugal, de facto, eu acho que há aqui esta barreira cultural que nos encrava muito relativamente a este ponto e que é um problema. Aliás, no próprio setor da banca, eu tenho muita experiência com a banca relativamente ao imobiliário, e eu já tive bancários a perguntar-me se fazia sentido eu realmente querer ter assim tantos imóveis. Se não era melhor ir para os certificados da FUC. Exatamente, se não era melhor optar por alternativas. E acho que de facto, e isso também é uma coisa que nós nesta vertente social da Arrow nos propomos a mudar, é precisamente esta questão cultural, que eu acho que em Portugal, mas ainda bem que há vozes como o Partido Iniciativa Liberal e agora há uma corrente liberal que possam expor isto à sociedade e a sociedade refletir se faz sentido ou não, porque eu acho que até agora a sociedade nunca refletiu muito bem, sempre se agarrou É esse. Tu estás não combinámos isto, juros, aos ouvintes não combinámos nada disto. Não combinámos mas usar a expressão problema cultural é certíssimo, porque é uma questão de habituação, é assim que nós habitualmente olhamos para a questão e diabolizamos as coisas. E segundo, vou-te dar um exemplo desta semana, nos últimos 7 ou 10 dias, como isto, quase 100 pessoas a dar por isso, são desincentivadas de acumular capital. Eu, quando digo acumular capital, não quero que me vejam aqui com o chapéu alto e com o charuto. Não é? É uma forma de dizer, tecnicamente mais correta, as pessoas procurarem a sua forma de rentabilizar o tempo que têm e o dinheiro que têm. Nos últimos 7 ou 10 dias, a grande discussão tem sido como é que se faz com que os sócios gerentes tenham acesso a layoffs parecidos com os trabalhadores que têm consigo. E tem sido uma luta. A coisa mais básica. Pessoas que têm empresas com 1, 2, 5 trabalhadores, por serem sócios gerentes, estão fora de qualquer espécie de cobertura do layoff. Como não têm um contrato de trabalho enquanto trabalhadores, têm um contrato, às vezes nem isso, mas às vezes têm contrato de trabalho enquanto sócios gerentes, não estão abrangidos pelos diplomas iniciais, continuam a não estar. Olha, se calhar precisamos ainda da 4ª revisão. E, portanto, há vários projetos, um deles nosso, para ver se de uma vez por todas conseguimos que essas pessoas não sejam tratadas como cidadãos de segunda, que são trabalhadores, por conta própria, é evidente, mas são trabalhadores e neste caso, nesta emergência, merecem tanto apoio como os outros. Não é mais, mas tanto apoio como os outros e estão todos quase de fora. E há um caso particular que me choca, porque é o Estado a proibir aquilo que ele próprio devia permitir, que é o caso dos dentistas. Não sei se tu percebeste da situação. Os dentistas são, por lei, quando trabalham, empresários em nome individual, que a maior parte deles são obrigados por lei a ter uma assistente no consultório. Mas a partir do momento em que tens um colaborador, já não podes entrar nas regras do layoff. Certo. Aqui está mais um exemplo de um risco que os empresários correm, embora este risco seja absurdo, não é? Mas um risco comparável seria a questão do desemprego. Um sócio-gerente não tem acesso a desemprego. Isso. Há outro risco. Portanto, o lucro acaba por ser a recompensa justa. Que a cultura faz-se como? Quando as pessoas recebem, quase subrepticiamente, quase sem darem por isso, os sinais que é que devem fazer, como é que se devem comportar. Alguém que tenha veleidade, ou vocação, ou o impulso de começar um negócio, e aqui não tem que ser dentista, seja o que for, vê o tratamento que é dado às pessoas que o fizeram, vê a dificuldade que está a ser incluí-las no pacote de apoios e diz, espera aí, isto em Portugal, isto é quase, isto para além do risco inerente àquilo que eu quero fazer, ainda não tenho sequer os mesmos tratamentos, os mesmos direitos das outras pessoas que não arriscam tanto como eu. E é tramado. E podia juntar a isto o tema do tratamento dado à função pública relativamente à função privada. Nós temos, ninguém sabe muito bem, mas cerca de 700 mil funcionários públicos e tu vais ver os números de quantos estão em layoff, ou desculpa, quantos é que estão em teletrabalho, são 60 mil. E tu dizes, espera aí, mas estão 10% ou menos de 10% dos funcionários públicos em teletrabalho, os outros estão a fazer o quê? Não encontras profissões na função pública que estão a funcionar, mas não chegas a 90% do efetivo. Portanto, essas pessoas não estão em teletrabalho nem a funcionar e não estão em layoff, não estão a receber 2/3 do que recebiam. Aqui é um problema de números ou... E foram aumentados pelo caminho. Pois. Não, este tratamento aqui, e já agora eu queria aqui fazer um ponto que não tinha feito, que é porque é que nós convidamos sempre pessoas de direita. Não convidamos sempre pessoas de direita, mas efetivamente há aqui coisas que a nossa audiência tendencialmente, tenho a certeza, concorda. Mas este tratamento desigual da função pública e da função privada, acho que de facto
não faz grande sentido. João, avançando aqui até para, com certeza depois terás outras coisas para fazer, atalhando aqui um bocadinho. Nós temos aqui um problema sério, aliás, uma hipótese séria de entrar aqui numa grande crise económica. Eu tinha aqui uma série de coisas para falar, mas vou-me cingir a uma coisa. Poderá ser aquela que é a grande proposta do Iniciativa Liberal, pelo menos que foi para as últimas legislativas, ser agora uma arma boa, que era uma redução fiscal para suavizar esta correção económica que nós vamos ter nos próximos anos? Sim, claramente sim, e não por obsessão ideológica, mas por convicção agora ainda mais profunda de que seria uma medida de enorme interesse e importância e impacto para a retoma económica. Porquê? Porque as pessoas têm que perceber e meter dentro da cabeça que aquilo que se vai passar a partir de, vamos dizer, setembro, outubro, e ainda que haja vagas subsequentes da epidemia, isto serão tratadas de forma diferente. A partir do último trimestre, nós vamos entrar num processo de retoma económica que é uma espécie de reset. É uma espécie de, em algumas matérias, põe-se o contador a zero. O que abre algumas oportunidades e cria bastante necessidade de tu seres muito ágil a aproveitar essas oportunidades. Isso significa o quê? As pessoas que estão, e aqui eu não faço distinção entre as que estão a trabalhar por conta própria e as que estão a trabalhar por conta de outra, e que estejam até na função pública. Todos nós vamos ter que ser muito ágeis a experimentar formas diferentes de trabalhar, objetivos diferentes que queremos perseguir, parceiros diferentes que vamos precisar, formas diferentes de nos financiarmos. Tudo isso vai ter que ser testado e exige o famoso tentativa e erro. O que implica não teres tanta aversão ao erro e a falhar, implica seres rápido a reconhecer o erro e voltar para trás, implica teres resiliência para insistir outra vez. Bem, estou a falar com alguém que é empresário, sabes bem como é que é o processo mental de estar sempre a tentar. Uma sociedade, para funcionar assim, tem que ser muito ágil. E a componente fiscal é uma das partes essenciais dessa agilidade. Esse é o ponto número 1 pelo qual uma reforma fiscal, não só no sentido de desonerar, torná-la mais barata, mas de simplificar, torná-la mais simples, é crucial para favorecer essa agilidade. Que é um grande problema que em Portugal vamos ser muito sérios e francos relativamente a isso. É a burocracia e a complexidade que nós temos, não só na parte fiscal, como também no resto, mas de facto aí... Na que chamamos parafiscal. Exatamente, estamos completamente na mesma página e os nossos seguidores também têm apontado isso muitas vezes. Isso é fundamental. E é fundamental neste sentido muito, olha, também cultural, se quiseres, dar a dizer às pessoas, é menos complicado agora fazer experiências e tentativas de retomar a vida do que era no passado, porque agora isto é mais simples. Isto pode levar, e já lá vamos com certeza, por exemplo, até aos licenciamentos de obras e coisas parecidas. Mas a parte fiscal ainda é muito importante também, porque, como dizíamos há bocado, e ainda bem que o podcast apanha os mesmos temas em vários sítios, nós não temos capital. E não tendo capital e tendo que aproveitar oportunidades, vamos voltar, como já dependemos na década de 80 e em parte dos 90, vamos depender muito do investimento estrangeiro. E tu tens condições bastante boas para atrair pessoas, de infraestruturas, de clima, de qualificação das pessoas, tens boas condições. A digitalização quase forçada que assistimos agora é mais um fator positivo de que as pessoas podem trabalhar em Portugal um bocadinho para todo o mundo, mas tens que ter um sistema fiscal atraente, senão tudo isso que tens, o sol, as infraestruturas, a simpatia das pessoas e o cérebro das pessoas não chega para atrair investimento direto estrangeiro. Portanto, precisamos disto e sem um sistema fiscal simples, lógico, recompensador do risco e estável, sem estas coisas, dificilmente vais ganhar também essa corrida do investimento direto estrangeiro. E depois porque, este é um argumento pragmático, mas eu tenho que usar porque é verdadeiro, se algumas pessoas gostavam da ideia do sistema fiscal, por exemplo, no imposto sobre as pessoas só com uma taxa, ou duas, que fosse, se gostam da ideia, mas acham que é caro fazer a transição do sistema atual para um sistema desse tipo, mais simples e com menos taxas e mais barato. Agora, infelizmente, porque a base fiscal vai sofrer uma erosão tão grande, o custo dessa transição ficou muito menor. E podemos finalmente tomar a decisão. O dilema é este. Nós vamos ter muito mais dívida, já disseste há bocado e bem, ainda não tocamos nesse assunto, vamos ter muito mais dívida para pagar.
E há duas maneiras de o fazer, que é carregar de impostos para tentar pagar a dívida e sufocando ainda mais a economia e as pessoas e tornando impossível isso que eu estou aqui a dizer da agilidade, ou então crias as condições para crescer mais depressa para poderes pagar. E a nossa opção é claramente a segunda, criar as condições para crescer mais depressa. Senão vamos estar de 5 em 5 ou 10 em 10 anos a discutir a mesma coisa. Isto não cresce o suficiente para a mochila de dívida que tivemos que criar e o Covid vai ter costas largas. O Covid vai acrescentar, se calhar, 10 pontos ou 15 pontos de PIB à dívida que temos, mas os outros 50 ou 60 ou 70 que temos a mais foram jurados na altura de supostas vacas gordas pelos socialistas que faziam obras públicas como se não houvesse amanhã. E isso não pode. Também já explorei bem essa questão no canal. É impressionante que no governo de José Sócrates, isto não é ideologia, são factos, como é que a dívida pública cresceu naquele período 46%, quer dizer, acho que Isso mesmo. é de facto um bocadinho incompreensível. Mas se de facto a dívida serve para alguma coisa, na minha opinião, serve para nos tirar de buracos. Este é um buraco, se calhar é um buraco com costas muito largas, mas vamos ter que a usar. Mas também se não, e é essa a minha opinião, se não corrigirmos um sistema que é altamente penoso e oneroso do ponto de vista de impostos e altamente complexo e não favorecermos a economia, tem sido essa a política da política portuguesa nos últimos anos, passa a redundância, que é de facto optar por nos encharcar de impostos e acho que de facto sufoca a economia, portanto concordamos mais uma vez em tudo quase integralmente.